Estamos aqui nesta manhã no Instituto Ling, eu, Luísa Kiefer, Bruno Tamboreno. A gente está dando início a esse novo projeto chamado Ling Apresenta. Eu fui convidada para fazer a curadoria do primeiro ano. É um projeto super bacana que traz novos nomes, outros artistas para essa casa tão bacana. E o Bruno foi o primeiro artista convidado a iniciar o ano. E ele passou essa semana inteira trabalhando aqui. Uma característica desse projeto, o Ling Apresenta, é fazer uma intervenção direta na parede do Instituto. Então, durante uma semana, o Bruno ficou aqui, né, trabalhando intensamente. E o público pôde acompanhar também, né, esse processo, que é um pouco que a gente vai conversar hoje. Fazendo umas pequenos agradecimentos também, né, assim, ao Instituto Ling, a toda a equipe que esteve aqui com a gente a semana inteira, dando todo o suporte, apoio, toda a produção necessária. Muito gratificante, muito feliz nesse momento que a gente passa de muitas dificuldades para a cultura, a gente ter um lugar para trabalhar com toda essa estrutura. Isso é muito importante de ser pontuado, assim. Bom, o Bruno... não quero me estender muito, né, porque eu acho que quando a gente tem um artista com a gente, o bom é ouvir o artista, saber o que tem no processo dele, como é que ele se desenvolveu aqui ao longo da semana com a parede. Mas então, apresentando rapidamente, o Bruno é natural de Bagé, veio para Porto Alegre estudar artes no Instituto de Artes, se formou lá, fez um mestrado também lá, que ele terminou recentemente. E ele tem um trabalho que mistura um diálogo entre fotografia e desenho. O trabalho é essencialmente em desenho, mas tem muitas referências da fotografia. Ele usa a fotografia também ao longo do processo. Vai falar depois pra gente. E eu fiz um roteirinho assim, né? Também o público que está aqui com a gente fica super à vontade para nos fazer perguntas. Como tem a transmissão, qualquer coisa, se perguntarem, eu posso repetir a pergunta em voz alta, né? Pra gente captar o som. Mas podem nos interromper, participar, a gente gosta que fique assim, né? E, enfim, então vou começar super pelo começo, Bruno, tu fica à vontade para falar tudo o que tu quiser, se eu não lembrar de alguma coisa, claro. Tá. Começar assim a tua chegada à parede em branco, enfim... O primeiro impacto, O primeiro né? impacto, como é que foi, né? A gente veio aqui antes também, acho que é legal falar isso, a gente veio antes, o Bruno veio olhar a parede e tudo mais, olhar o espaço, e a gente vai percebendo que tem muitos dos elementos do próprio Instituto dentro do desenho dele. Então, começar por aí de repente. Bom. Acho que assim, é importante eu primeiro começar agradecendo, né? Primeiro agradecer o teu convite, assim, que foi uma surpresa para mim, né? Foi uma conversa que a gente teve há pouco tempo até atrás. Sim. E a gente eu e a Carol estávamos em Bagé, um período assim que a gente considera de férias. Eu estava bem relaxado, pós-mestrado, mas já estava já estava recarregando as baterias para a gente começar a trabalhar de novo, assim, muita vontade de desenhar. E a Luísa me convidou para esse projeto, me explicou, assim, e na hora, assim, eu aceitei de pronto, porque eu já estava a fim de encarar um desafio assim novo, né? Depois de algum tempo trabalhando relativamente direto com a minha pesquisa apenas. Então foi uma alegria assim, tipo, uma alegria também a ideia de trabalhar com arte, a gente conhecer pessoas no meio, assim como tu, assim, faz uns 2 anos e pouco que a gente se conhece, da relação lá do ateliê Errante no Ling e tal, foi uma conexão assim muito legal. Também gostaria de agradecer na pessoa da Laura, assim, todo o apoio institucional aqui durante essa semana, assim, foi muito, muito bem amparado por toda a equipe. Então, me senti em casa, assim, para trabalhar, o ambiente estava ótimo. Então, estou muito feliz. Então, assim, também quero agradecer aos colegas e amigos que vieram até aqui. Fiquei muito feliz de rever, assim, muita gente que eu não via, Luciano. Vocês dois, assim, são os parceiros, assim, estão em todas. E o pessoal que está assistindo de fora, que não pôde vir, assim, fica um abraço. E a gente vai conversar um pouco sobre o que aconteceu aqui nessa semana de intenso trabalho no Ling. Só vou tomar uma aguinha aqui que eu não estou acostumado a falar muito. Nenhum de nós. Então, o primeiro impacto, assim, sobre a questão de chegar aqui e olhar esse paredão foi numa reunião que a gente teve para acertar primeiro as diretrizes do que era o projeto, o que eu teria que fazer.
Então, quando eu entrei na porta, foi o impacto de ser algo enorme, assim. Eu não tinha intimidade nenhuma com o espaço. Eu conheci o Ling já a partir dessa proposta, então eu estava conhecendo tudo, na verdade, não só a parede. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco me sentindo desafiado pelo espaço, eu também fiquei um pouco encantado, um pouco não, bastante encantado com o lugar. A questão da janela para a rua e tudo, que é uma coisa que tem no meu trabalho muito, a questão do olhar para a cidade, olhar para fora. E aqui eu tenho não sei quantos metros de janela para poder olhar para as coisas. Então eu vi ao mesmo tempo assim um certo desafio, dá aquele certo receio de será que eu vou conseguir, mas também vi um leque de oportunidades para trabalhar com desenho. Assim. Sim. Eu acho que isso que tu falou é legal, lembrar de duas coisas, assim, né? O Bruno trabalha, faz até alguns desenhos de grande formato, que eu considero grande formato. Sim. Né? Mais de um e pouco, meio. 1,5, 2. Mas nada como 6 metros por 2 e pouco. Não, jamais. Então tinha esse desafio, né? E o outro que eu acho que foi uma das coisas também, uma das primeiras vezes que a gente conversou mais, assim, sobre a produção do Bruno, e que sempre me encantou no desenho dele, é esse olhar justamente da janela, assim, né? Que eu acho que tem a ver com a tua mudança também, porque tu começa a desenhar já antes, tu já tinha toda uma relação com o desenho, com a produção, mas quando tu vem para Porto Alegre e passa a olhar essa cidade urbana da janela, enfim, né, eu acho que isso são questões legais que aparecem no teu trabalho, que a gente podia falar um pouquinho. Sim, claro. O que eu poderia relatar, assim, minha relação com o desenho, ela começa bem cedo, assim, como todo mundo que desenha e desde criança, assim, mas só que tem aquelas pessoas que param, as pessoas que continuam. Eu continuei, assim, eu acredito que essa história de tu não desistir desse meio de comunicação, que não seja só a fala ou que não seja só a escrita, é dada muito pelo apoio de outros, assim, que veem, sei lá, um potencial quando tu é mais jovem e te incentivam, assim. Daí eu lembro de algumas coisas que vão acontecendo, assim, desde do apoio de uma professora de artes lá no início, assim, de repente é uma área que tu pode aproveitar no futuro e tal, aí tu se sente estimulado por algumas coisas. Lembro também de uns parentes, tem uma prima que me deu vários catálogos de curso de desenho quando eu tinha uns 8, 9 anos, daquele Instituto Universal Brasileiro, né, que vinha pelo correio. Então ela falou, tu gosta de desenhar, eu já fiz esses cursos, ela desenhava também, então pega e aproveita todo esse material, assim. E ali, assim, eu mergulhei naqueles livrinhos e fazia muitos exercícios, coisas bem acadêmicas, assim, mas que alimentaram, assim, meu desejo de seguir desenhando. Mais pra frente, vou tomar mais uma agora. Mais pra frente, essa época aí eu morava ainda nem em Bagé, eu morava em Candiota, interior, assim, antigamente era um distrito de Bagé, hoje é uma cidade emancipada, uma cidade pequena. Lá já tinha essa relação com o desenho. Aí eu fui para Bagé com meus 13 anos, por aí, assim. E aos poucos lá fui conhecendo o pessoal que se relacionava com arte no colégio, assim. Aí tem um amigo meu até hoje, o Augusto. Vou mandar um abraço para ele, talvez ele esteja olhando. Ele também, assim, era entusiasmado pela arte, assim, até mais que eu. Ele era um pouco mais velho, então ele me incentivou bastante a desenhar, a trabalhar. Ele viu também que eu poderia levar a sério isso como uma profissão um dia. E aí ele sempre me dava materiais para usar, para explorar, então foi outro cara que ajudou bastante, assim, a botar a gasolina, assim, nessa trajetória. E outra coisa que aconteceu, que lá em Bagé tinha na época, que foi, assim, existia um circuito legal, assim, de arte e cultura, assim, que era no espaço do Ateliê Coletivo, que também eu tenho que citar o nome do Carlos Andrei, que é um cara super conhecido lá, ele é artista visual, trabalha há anos, e tinha um espaço cultural que tinha música, rolava cinema também, artes visuais, e ele dava cursos também. E ele foi um cara que incentivou bastante a gurizada de lá, assim. E eu era um deles, assim, então, volta e meia ele planejava algum tipo de uma exposição. Eu nem sonhava em ser profissional das artes, mas ele já nos incentivava a expor, a pintar, a expor, a falar, a se posicionar como um artista, assim. Então isso tudo vai nos incentivando, assim, a
a acreditar que pode ser um caminho, assim. Tá, aí eu segui, então lá fiz exposições lá em Bagé, assim, comecei bem, eu fazia as propostas, eu montava a exposição, fazia tudo para fazer acontecer a coisa. E aí, mais pra frente, fui vendo que, na verdade, eu queria seguir esse caminho. Aí decidi, vou fazer um curso e tal, preciso entrar numa universidade. Acabei prestando o vestibular aqui para a URGS. Ainda não conhecia Porto Alegre, vim fazer em 2013 já tinha 21, por aí. E aí ingressei no curso e foi aí que eu realmente comecei a construir minha poética, assim, foi dentro do curso. Então muito da minha da poética que eu construí até hoje eu devo muito ao curso ali. Então para mim foi muito bom, assim. Sim. E aí a questão era sobre a mudança, né, do desenho. Essa mudança da paisagem de Bagé, paisagem urbana. Isso aconteceu aconteceu nessa transição, assim. Porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Enquanto eu entrei no curso, aprendi aprendi tudo lá, de todas as técnicas, aprendi sobre história da arte, aí estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu cheguei aqui totalmente verde, né? Não sabia nada. E aí, contato com o desenho mais próximo, contato com a fotografia, e principalmente contato com a cidade, a diferença entre viver numa cidade plana, assim, com uma arquitetura muito mais baixa, com o horizonte sempre presente, né? Por mais que do ponto que tu escolha, tu vai enxergar uma hora o horizonte, o mato, alguma coisa assim. E aqui a diferença de uma visão bloqueada por prédios e tudo mais, aquilo me causou um estranhamento bastante grande, assim. Uhum. Que aí com o tempo eu fui assimilando, né? O que no meu desenho se transformou foi que de uma figura natural que eu fazia figuras, eu posso dizer, uma representação mais fotográfica, natural das coisas, por causa de um olhar quase perspectivado, assim, questão de... E vindo para cá, tendo uma visão verticalizada, porque eu comecei a morar no apartamento, sempre morei em casa. Aí comecei a olhar para a cidade, mudou meu ângulo de visão, mudou o jeito que eu desenhava, o jeito que eu via as coisas. Então as coisas passaram a se geometrizar, as coisas passaram a se tornar mais bidimensionalizar, coisas próximas ao desenho. As sombras eram desenhos, os pedestres me pareciam figuras que eu poderia recortar e colar em outros lugares. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. E isso me chocou bastante. E nesse período que eu entrei no curso, eu também comecei a aprender fotografia, que eu nunca tinha lidado assim com a fotografia na questão para usar como questão poética. Fotografia era fotografia só para marcar um momento. Então, registrar a festa. E aí, ao mesmo tempo que eu aprendi a fotografia, eu aprendi a reconhecer Porto Alegre. Estava tirando fotos lá da janela. Então comecei desde 2014 assim a juntar tantas imagens assim da janela do ateliê, do lugarzinho que eu trabalhava, olhando de cima essa cidade totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver. Uhum. Então, a partir desses fragmentos, olhando de cima a cidade, isso aí se tornou um repertório gráfico para eu trabalhar os meus desenhos. Aí eu comecei a recorrer a eles naturalmente, assim, sem na época eu nem pensei nisso, eu fui pensar depois nessa transformação, assim, de um olhar natural para um olhar que vê as coisas como colagem, assim. E eu acho que reflete muito na diferença que eu tinha de um desenho totalmente natural e um desenho totalmente fragmentado, como esse aqui que a gente está mais ou menos representando, porque apesar da lógica ser a mesma, o ambiente aqui é outro, né? Sim. Então, a ideia de colagem permanece, a ideia de sobreposição, de acúmulo permanece, mas a temática mudou um pouco, assim, geralmente pela questão do ambiente mesmo. Sim. Acho que... Não sei se eu estou falando muito. Não, eu não sei, eu acho ótimo também, toda vez que a gente conversa, eu acho ótimo, mas que o se quiserem, também. Eu dou Não. Sim, eu acho isso muito legal, é uma das coisas, quando
eu fui convidada, quando a Laura me convidou, enfim, pro projeto, eu na hora pensei em ti por essa relação do olhar da janela, porque eu pensei, nossa, essa parede fica na frente de uma janela e tu vai ter justamente esse olhar oblíquo, esse olhar de cima, e vai ter tantos elementos que tem dentro do próprio instituto e na rua, enfim. E pra mim foi muito legal quando eu comecei a ver o desenho, que na hora eu vi, nossa, tá acontecendo o que eu achei que pudesse acontecer, porque, enfim, podia acontecer outra coisa, claro, porque seria legal de qualquer forma, né? Mas, então, tudo isso que o Bruno falou, acho que a gente consegue já ir percebendo, né, que aqui no desenho a gente vê vários elementos do próprio instituto, que enfim são essas coisas que estavam rodeando ele durante essa semana, coisas que ele veio antes e fotografou e ficou olhando para elas, e ao longo da semana foi também desenvolvendo. E aí, como tu disse que o teu desenho ao longo da trajetória foi se transformando, ele tem uma característica que é essa sobreposição de camadas, essa coisa de usar a imagem como uma colagem, né? Que é uma inserção de uma pessoa, e não tem uma perspectiva de um desenho hiperrealista, o traço foi se soltando assim, né? E isso também eu acho que foi uma coisa muito bacana durante a semana, assim, quem veio aqui observar, ver o Bruno trabalhando, pra mim foi super legal, assim, né? Ele ia lá na parede fazer um risquinho aqui, ele saía, olhava, um risquinho lá do outro lado, e eu que não sei desenhar nada, eu dizia, nossa, é um risquinho que tu olha e, puf, ilumina o desenho, né? E aí, enfim, acho que também talvez seja legal a gente falar, assim, da diferença, né? Tu nunca tinha desenhado na parede. E eu entendo, né, que claro, o papel tem uma textura, a parede tem outra, o lápis, o carvão, o pastel oleoso, que são os teus materiais, tu pode falar mais deles, se comportam de um jeito na folha, né? Tu costuma até botar a folha na parede, né? Costumo. Então tu trabalha já na vertical, trabalho na vertical. Horizontal. Mas essa diferença, parede e folha, teve bastante diferença. Como é que tu sentiu? Sim, eu trabalho na vertical, mas trabalho com folha, né? Aí as folhas de papel eu posso tirar da vertical e botar na mesa também. A parede eu não consegui botar. As diferenças, assim. Eu lembro que no início da nossa conversa com a Laura também, né? Ela explicou, assim, eu não sei se foi um bloqueio meu, mas ela explicou que era na parede, né? E aí eu fui falar as ideias para elas e eu falei, vou usar tantos papéis, não sei o que, não sei. E aí deixa sem me preocupar de que tivesse alguma coisa errada, assim, né? Mas aí ela disse, não, Bruno, eu acho que a proposta é na parede. E aí, tá bom, vamos na parede. Fica à vontade para riscar a parede. Alguns dias antes de começar, né? Uns 13 dias, eu acho. Aí tá. O que eu estou acostumado a fazer no papel? No papel eu gosto de trabalhar, quando eu trabalho coisas maiores, muitos módulos eu trabalho assim, então eu vou trabalhando em sequências e essas sequências eu posso quebrar virando esse módulo que já foi desenhado, eu posso trocar por outro, inverter lugares, é uma questão assim de uma outra camada da ideia de colagem ou de montagem, né? Que quando eu estou desenhando eu já trabalho pensando colagem e montagem. Mas tem outra camada que é tu pegar e tirar do contexto ali, botar em outro lugar o desenho pronto, fisicamente. O desenho, né? Na parede não tem isso, né? E aí eu acho que essa foi a principal, assim, a primeira, assim, dificuldade, não sei se dificuldade, mas tipo, não é assim, né? Tu vai ter que te adaptar. Vai botar ali, vai ficar ali, não vai ficar ali. Pegar a parede. Não teria como. E aí foi assim, o primeiro impacto que eu tive, assim, eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente. A questão do material eu gostei muito, assim, de resto foi muito natural, assim, porque tinha momentos que eu até gostava mais do que a folha do papel, porque a parede tem uma resistência, né, uma resistência que às vezes na folha tu não consegue. E aí o material que eu escolhi para usar, por exemplo, o pastel oleoso, que é uma coisa amanteigada, cremosa, que eu gosto da cor, mas dificilmente eu trabalho me sinto à vontade para trabalhar com tinta, assim, com pincel, assim, eu acho que eu sou mais um ser riscante do que um ser pincelante. E aí eu tive, a partir dos desenhos de caderno, assim, que eu comecei a usar cor, assim, com lápis de cor, para experimentar mesmo, aquela coisa bem íntima de observação, desenho de caderno, olhando as coisas. E aos poucos eu fui soltando isso pro desenho.
Teus desenhos desenhos de eram parede. bem Preto e branco, assim, grafite, era um grafitão, carvão. E só, assim, cor era muito difícil. Aí quando eu usava a cor, geralmente eu me arrependia, assim, porque eu não... eu não aí então a ideia que veio de usar o bastão oleoso eu gostei muito, porque ele é uma cor, ele é uma tinta, só que é pastosa, mas é uma ferramenta de risco, né, de riscar. Então tem tudo a ver com desenho, eu não fujo muito, assim, da minha prática, assim, porque a pincelada é outra história, assim, né? Sim. Então, a história de usar o bastão na parede foi muito legal. A ideia de adicionar matéria, assim, porque eu curto muito fazer um desenho bastante denso, assim, que dê a noção de que houve um esforço, assim, algum esforço físico mesmo, ou de um esforço contínuo, assim, de tempo de trabalho, assim. Então, essa ferramenta eu gostei muito de usar aqui. Também o carvão foi outra coisa que eu gostei de usar na parede. Isso aqui é carvão em barra, né? Que Esses bem até pretos. explicar um pouquinho, porque talvez no vídeo pareça tinta. É feita máscaras, assim, algumas ideias que vêm da gravura de tu fazer máscara e cobrir algumas áreas e outras não. E aí esfregando a barra de carvão a gente fica com aquele pó espalhado e depois eu passo a mão assim e vem esse preto ali aveludado. Tu deixou umas pistas pra gente. Isso, exatamente. Fica uma pista de como... Porque o desenho, ele entrega o próprio processo de construção, ele se entrega no próprio desenho, assim, a pessoa consegue ver que estratégia que eu usei para fazer essa imagem, né? Então o carvão também se comportou muito bem aqui na parede, então gostei muito do contraste que deu. E qual é outro material? O grafite. A única coisa que eu tive que lidar mesmo, as dificuldades, era a questão da iluminação e reflexo, assim. Então, às vezes, O grafite brilha. O grafite brilha, e aí, dependendo do horário, aqui, acho que pela manhã, se não me engano, os desenhos aqui de baixo, eles começam a decantar um pouquinho, ficam mais clarinhos, mais... E aí era uma coisa que eu tinha que pensar, se eu vou botar grafite aqui, aí é a questão só de estratégia de trabalho, assim. E a princípio isso, às vezes eu vinha com a guache branca, assim, para cobrir algumas áreas, algumas veladuras, para apagar o desenho. Mas uma ferramenta também que se tornou bastante importante, que eu gostei muito, foi ferramentas pontiagudas para fazer incisões na parede. Então, no papel eu já não conseguia ter esse recurso. Então, a gente não falou disso, né? Que tu também faz gravura. É verdade. Até papéis, tem uma parte que tem papéis artesanais, que o próprio Bruno também fez. E na parede tu também, no início, expressou seu desejo de experimentar a parede como se fosse também uma chapa de gravura, assim, né? Cavar nessa parede, já que era uma parede. Exatamente. Então depois dá pra olhar aqui, talvez não possa. A parte que foi trabalhado com metal. Com uma goiva, um metal pontiagudo, um estilete, tudo. Aí ficou conversando com a ideia de gravura no sentido de cavar a imagem, fazer uma incisão, né, numa superfície lisa e para trazer a imagem. Então pode parecer um pouco com argila, pode parecer um pouco com gravura em metal, não sei. Mas é um pouco da minha relação com a gravura também, assim. Aqui a gente tem várias partezinhas que tem esses risquinhos brancos, que foi com a goiva, né? A goiva. São pedacinhos, depois dá pra olhar de perto, são pedacinhos de parede que saíram fora e aí fizeram o traçado. Exatamente. Essa é uma ideia de trabalhar com camadas a mais, mas também a ideia de subtrair camadas, assim. Então a goiva é uma camada negativa, seria, sabe? Eu gosto de adicionar muito material, começa com grafite, bota carvão, oleoso, vai somando e vem a goiva e tira tudo, assim, e tira até a tinta da parede. Até pedir desculpa pro pessoal do instituto. Mas é isso, né? A questão dos materiais é basicamente isso. O uso do projetor, assim, recorria ao projetor para algumas coisas mais inorgânicas, eu diria, talvez, para replicar algumas formas mais, como, por exemplo, o letreiro aqui indicativo, que eu acho que talvez no vídeo não dê para ver muito bem, mas tem alguns detalhes assim que são mais quase que um desenho técnico, assim, que eu utilizei o recurso do projetor, que eu adorei usar também. Sim, que é uma coisa que também já faz parte, né? Acontece às vezes no papel. Acontece.
veio acontecer na parede. E aqui também, né, Bruno? A gente não falou que também tem... é verdade. Tem uma frotagem com papel de gravura, né? É verdade. Que o Bruno fez lá na parte da escada, que desce lá pela rua. Então isso aqui é aquela coisa que passa o grafite por cima, né? E aí aparece a superfície. Mas também no processo, né? Isso aqui também acho que é legal de falar. Porque primeiro colou e era uma folha inteira, né? E aqui também tem desenho, tem recortes nesse próprio papel, assim, né? A coisa vai se construindo. Com muito olhar, assim, né? Tu tem a ideia, depois tu realiza. Não é que eu trabalho tendo a ideia e realizando, mas nesse caso, assim, eu olhando ele, eu tive a ideia de eu fazer uma frotagem, vou colar. Mas aí tu cola e depois que a ideia vira matéria, tu vê que às vezes aquilo não é exatamente o que tu estava planejando. Aí tu tem que lidar com esses problemas. Na verdade, todo o desenho foi lidar com problemas, né? Porque a ideia foi o que muita gente que passava aqui, a pergunta que mais me faziam é: tá, mas tu já tem um projeto, né? Tu tem um plano, tu está repassando o desenho para a parede. E aí eu, não. E às vezes parece que isso aí, sei lá, tipo, quando tu diz que não tem um plano, parece responsabilidade, tipo, tu não vês nenhum plano para isso. Mas a ideia era realmente, como tem espaço aqui, é fazer a experiência que eu tinha no ateliê, né? Isso aqui é um ateliê e eu vou tentar me comportar como se estivesse em casa. Então eu vou ter ideias aqui, vou fazer aqui. Eu não tenho planos em casa assim para criar. O que em casa eu tenho é um monte de objetos que me rodeiam, as coisas que eu gosto, algumas coisas na parede que eu vou internalizando. Tem os trabalhos da Carol que eu olho bastante também. Tem essas coisas assim que vão dando, iluminam pontinhos assim que eu vou usar isso. E às vezes a gente lida com muitos erros, assim, e então eu fiquei lidando com erros só que publicamente aqui. E era essa a experiência, assim, não era ter um projeto. Eu acho que eu me perdi na tua pergunta, tu estava falando de outra coisa. Não, eu estava falando justamente daqui, que num dos dias tu colou e depois tu ficou olhando e tu disse, não gostei, eu acho que não, isso tá pesado, né? Sim, então, isso foi muito bacana de acompanhar durante a semana, que era isso, assim, como que isso vai se construindo, né? Faz uma coisinha aqui, aí eu ficava vendo, assim, ao longo da semana, eu chegava, cada vez tinha mais uma coisinha ali, uma coisa que agora mudou, agora pintou, e esses elementos que tu vai pesquisando no próprio lugar foram aparecendo, né? Enfim, acho que também é legal, a gente várias vezes ficava aqui olhando e conversando, né? Sim. E eu demorei um monte para achar um dos elementos, eu não vou dizer, vocês têm que encontrar. Agora eu acho que já ficou óbvio. Eu no início olhava e dizia, mas isso aqui deve estar aqui dentro. Onde é que está? E eu não. Então acho que isso também tem um jogo legal, né? O visitante vai olhar essa parede, vai seguir o percurso e talvez quando ele volte ele já vai ter caçado mais elementos eu acho que com um olhar que nem tu foi fazendo ao longo da semana. Foi essa experiência. Assim, partindo do princípio de que tudo é desenho, sabe? Tudo tem um design, tudo tem... Então... Tudo é linha. Tudo é linha. Apesar de ser uma linha, ser uma pura abstração, nossa, a gente não vê linhas, né? Mas a gente já está tão acostumado, assim, a ver através do desenho. Desde a criação da perspectiva, uma convenção de desenho, né? A fotografia usa um pouco da perspectiva, então ela tem uma relação com o desenho. E aí eu ver as coisas aqui como desenho, como eu via em casa, para mim é muito fácil assim pegar e olhar e isso pode virar um fragmento de um desenho. Então eu vou lá e fotografo, vou criando um arquivinho com imagens e aí são minhas ferramentas para depois chegar aqui e talvez ter alguma ideia e tal. A questão da janela aqui também é importante porque eu estou trabalhando com a câmera do lado. Caso eu necessito de alguma outra coisa, eu viro para cá, fotografo. Então, era um processo contínuo, assim, que vai se retroalimentando, assim. Sim, agora eu lembrei que tu comentou que tem essa figura, né, que num dos dias que a gente veio visitar, estava tendo a Open Feira de Design, aí estava super movimentado, e aí o Bruno fotografou essa pessoa sentada no jardim fora, né. Daí a gente estava falando ontem, de vez em quando ele via alguém passando lá, ele pensava, vou fotografar. Quando ele pegava a máquina, a pessoa já tinha passado. Eu comentei com a Luísa, porque lá no centro, né, a gente tinha um ateliê no centro, então
eu olhava lá de cima do sexto andar, assim, aquele movimento, aquele formigueiro, assim, isso aí se transferiu para os meus desenhos, então tem muita figura humana no meu desenho. E aqui, quando eu cheguei, eu vi que o ambiente é bem diferente. Passam automóveis, pedestres não são tantos assim. E será que eu não... eu geralmente coloco figuras humanas e eu gosto de criar pelo menos sei lá, como se fosse um microcosmos urbano com pedestres, com mobiliário urbano, essas coisas que eu estava acostumado a fazer. E aí aqui eu via que tinha de vez em quando um e outro, mas só que enquanto eu trabalhava aqui nem sempre eu pegava eles passando assim. E aí quando eu dava conta que ia passar um, aí eu ia pegar a câmera e ele passando, aí o cartão tá no computador, eu ia no computador. Aí quando eu ia chegar lá, já estava lá na esquina a pessoa, então acabou que reduziu um pouco a figura humana assim, nos meus desenhos e eu me voltei mais para os objetos, para o paisagismo aqui, que é muito legal, tem muitas formas. Então me inspirou bastante essa parte também do interior aqui também, né? Eu comecei a olhar para o interior também, objetos aqui do café, coisas que estão me rodeando, assim. Sim. Agora eu pensei, Bruno, tu falou, né, que tu pensou, não, vou fingir que é meu ateliê, vou trabalhar como se eu estivesse em casa. Porém, é um lugar que está aberto, o público está sempre entrando, tem o horário do almoço fica mais cheio, o pessoal interagiu contigo, então te perguntar como é que foi trabalhar com o público te fazendo perguntas, perguntando se tu não tinha um plano, ficando chocado que tu não tinha um plano. E o entra e sai de pessoas, enfim, essa interação, assim, um ateliê aberto, como é que foi essa experiência, enfim? Foi assim, trabalhando em casa, acho que nem a Carol fica lá no ateliê, acho que fica fazendo outra coisa, né? Eu fico bem sozinho, assim, de fone e tal. E aí quando eu pensei em vir trabalhar num lugar de circulação, aí eu falei, eu vou usar um fone talvez, não sei, para tentar criar uma coisa mais minha aqui num cantinho. No fim eu não usei nenhum dia fone, eu fiquei aqui ouvindo o pessoal conversando com quem passava, ou às vezes não é nenhuma conversa, tu sabe que tem um olhar assim, tu tá desenhando, tu sabe que tem alguém. Tu sente. Tu sente assim, mas eu não vou nem virar porque eu sei que tem alguém ali. E essas coisas assim, de saber que está sendo observado, assim, que eu achei interessante, assim, é uma estranheza. Mas... Desenhando sob pressão. Depois chega a curadora e senta na mesinha da frente, e aí tu fica mais nervoso. Bruno, eu brincava com o Bruno, pegar a cadeirinha, vou sentar aqui, tô aqui, Bruno, tô olhando. Mentira, eu tentava ser discreta pra não atrapalhar. Não, foi bem tranquilo, assim. Mas era legal a troca de ideia, assim, tinha gente que dizia assim, eu parei de desenhar, gostaria tanto, assim, e a gente trocava uma ideia sobre, não precisa ter parado, assim, aí geralmente a frustração é da pessoa que não consegue transportar da fotografia para o desenho, aquela imagem perfeita, assim, né? Mas o desenho não é só isso também, né? Então eu tentava, sei lá, fazer a pessoa sentir vontade de desenhar de volta, assim. Tipo, uma das coisas que eu acho interessante no desenho é que é uma coisa que muita gente diz que deixou de fazer, mas é uma coisa que todo mundo é capaz de fazer, porque com uma ferramenta simples tu consegue fazer qualquer traçado. Assim. E aí... Os meus não são muito bons. Não, mas não sei, é uma questão de ponto de vista, assim, né? Acho que de repente... Poxa, a Carol dizia que nunca ia desenhar, ela trabalha com gravura. Agora eu tô vendo ela desenhando mais em casa, assim, eu acho que são desenhos que estão muito bons, assim. Então acho que sempre tem alguma coisa que o desenho todo mundo desenhou um dia na vida, né? Talvez assim, teve gente que nunca pintou, talvez, uma pintura a óleo, mas desenhar, todo mundo desenhou. Todo mundo teve lápis e caderno na escola. E aí foi esse tipo de conversa que eu tive com as pessoas, assim, ou tipo, tu é coisas para me conhecer também, tu é artista, não sei o quê. Sim, aí eu explicando um pouquinho do projeto. E muita coisa assim eu via paralela, assim, ou quando vinha com crianças vinham olhar, assim, aí os adultos explicavam, ele é um artista, está desenhando, tal, não sei o quê. Aí tu quer ir lá falar com ele, tu quer ir lá falar com ele, aí essas coisas assim que foi bem legal trocar. Que legal.
Agora você estava falando sobre, sobre o desenho, e eu pensei que talvez fosse legal te ouvir também um pouco mais, que tu comentou, né? Que nem ali, uma coisa mais técnica, tu projetou. Em outros momentos tu tem a fotografia, tu fotografa, tu olha para essa fotografia, mas tu não fica necessariamente olhando a fotografia. Meio falasse um pouco mais sobre isso, assim, é a memória daquilo em fotografia que tu transporta para a parede, né? Mas não é uma coisa assim, desenhar tal e qual, e claro, a gente percebe, né, pelo traço do Bruno, pelo desenho, que é uma coisa mais livre, solta, sobreposição das camadas, não é uma coisa assim, vou desenhar isso aqui tal e qual a fotografia, sim. Né? Tu separa, assim, parece, tu solta da foto, tu faz a foto, mas depois tu solta e vem... Exatamente. Não sei o que pode nos falar um pouquinho. A fotografia é uma ferramenta, assim, né? Não é um recurso que eu uso. Mas tem vezes que a fotografia ela é praticamente uma transposição, quando eu uso a projeção, né? É exatamente aquilo, eu contorno uma imagem. Nas questões mais de imagem inorgânica, as coisas mais técnicas. Também tem a fotografia que eu presto mais atenção. Tem algumas coisas que eu olho a fotografia, sim, mas, por exemplo, tem uma fotografia de uma paisagem, eu vou focar talvez num fragmento dela, assim, vou dar um super zoom e vou ficar observando aquilo, pelo que eu pelo menos presumo que seja mais adequado para utilizar no desenho. Aí eu observo mesmo, assim, sabe, com o celular, assim. Sim. E tem momentos que são resíduos da memória da minha experiência da fotografia e da vivência no lugar. Então, de tanto eu olhar essa árvore, eu vou construir uma ideia de um desenho dessa árvore que não é exatamente o que ela é, mas o gesto que me lembra o desenho daquela árvore. Até aqui ficou bem nítido isso, assim. São repetições de gestos que me lembram o desenho dessa árvore, dessas folhas aqui da frente. Então é um momento de transferência direta, de transferência parcial, talvez, de olhar e de memória. Então, mas a fotografia está nos três, assim. E também tem talvez a gente, não sei se tu queria comentar sobre, mas tem o caderninho de apontamentos. Claro, por favor, comenta, são lindos, aliás. Que daí, obrigado. Que daí durante o processo eu tinha um caderninho de apontamento visual, gráfico, assim, que eu ia, alguma coisa interessante, andando aqui pelo instituto, eu ia desenhando de observação rapidamente, assim, só para tomar nota dessas coisas, para de repente criar um certo repertóriozinho, assim, de imagens feitas em desenho, para eu passar para a parede, ou pelo menos para eu criar uma intimidade com o lugar, assim. Então, eu queria encher o caderno, né? Mas como eu tinha uma parede também para encher, ficou um terço do caderno com anotações gráficas, assim. Vai ter que continuar. Eu vou ter que continuar para completar. E a hora de parar, Bruno? Foi sexta, 5. Tu já a gente estava brincando, né, que o Bruno semana que vem vai vir aqui disfarçadamente com uma caixinha de lápis, vai ficar sentado ali, daqui a pouco ele vai. Tranquilamente, assim. É difícil, como é que é? Tu foi sentindo é difícil. Tá bom, sexta-feira, 5 horas, vou parar. Eu tinha, assim, o primeiro eu vou falar mais ou menos, assim, da lógica que aconteceu. O primeiro dia foi o dia do susto, assim, a parede é branca, assim, eu gosto de já trabalhar num lugar já meio, sei lá, maculado, sabe, alguma coisa mais suja, assim. E era branca, então eu precisava já intervir de primeira para ter o que depois corrigir, ou depois o que pudesse... um ponto de partida, ou algo que eu pudesse mesmo apagar mesmo, só para quebrar o gelo, não sei. E aí o primeiro dia foi de trabalhar bastante, assim, de nem pensar muito, assim, de encher. Aí foi um dia que rendeu bastante. Aí sim, o segundo dia já comecei a pensar melhor uma estratégia de, eu tenho isso daí, para onde é que eu vou, o que eu tenho o que eu tenho que adicionar aqui, o que eu tenho que apagar. E nesses outros dias eu dei uma aliviada, assim, porque além do desenho a gente teve a questão do mini-doc, né? E no mini-doc também influenciou um pouquinho. O Bruno estava sendo filmado ao longo dos dias. Aí a gente fez umas filmagens e aí, sim, eu saía um pouco do desenho e atuava, né? Meu outro. Comecei a carreira agora. E aí
E aí eram momentos que eu saía um pouco do desenho, mas eu ficava nervoso por estar atuando, mas tranquilo, porque no primeiro dia eu já tinha uma densidade de trabalho assim bastante forte para poder continuar assim sem me apavorar de chegar numa quinta-feira e ainda não ter aquilo, a densidade que eu estava esperando, assim, que eu costumo ter nos desenhos. E onde é que a gente estava? Deixa eu lembrar. Eu tinha te perguntado da hora de parar. Da hora de parar, né? Daí vinha vindo. Que tu comentou, né, que quando tá no ateliê, tu desenha, daí tu tira o desenho do ateliê, põe numa parede da casa, assim como tá pronto, deixa eu ver se tá pronto. E aqui de novo, tu não podia... É bem diferente a relação, assim, né? A hora de terminar, a hora de terminar. E em casa, assim, desenhou, né? É um desenho inacabado, com aspectos de desenho inacabado, né? Então é difícil de pôr um ponto final. Em casa, geralmente é isso, né? Eu estou desenhando, faço por exemplo, tem 2 paredes com trabalho, daí faço um trabalho, vou para o outro, aí quando eu acho que tem porque o importante do desenho, quando ele é assim inacabado, é que ele tenha pelo menos assim, uma lógica interna resolvida, assim. Ele tem sabe, eu não sei explicar bem, mas existe uma lógica interna que ele pode se segurar por ele mesmo do jeito que está, assim. E para eu entender um pouco isso, eu preciso tirar ele do espaço de trabalho. Aí eu tiro ele, boto numa parede de outro ambiente, da sala, qualquer lugar, e vou convivendo por um tempo, assim. E aí, se esse desenho se segurar, se eu não tiver aquela vontade de mexer nele, tá acabado, deixa, vamos para outra, né? E aqui na parede não teve muito isso, né? A parede são 5 dias, no 5º dia eu vou parar e eu tenho que estar com a sensação de que foi uma tarefa concluída, assim. Sim. E a minha preocupação era essa, de que ele tenha uma coerência interna e que eu me sinta satisfeito, assim, de ter percorrido esse trajeto, assim, com bastante trabalho e sabendo que poderia colocar mais coisas ou até retirar, mas sabendo que poderia, mas sabendo que ele já adquiriu um corpo, assim. E é basicamente isso. Eu não sei se as pessoas querem fazer perguntas, comentários, falar com a gente um pouco, não sei como é que a gente já está de tempo. Agora que tu falaste que o Bruno vai continuar vindo, reduzindo outros riscos, eu fiquei pensando se isso não vai dar ideia, né? Não sei se boa, para outras pessoas, inclusive crianças que frequentem o espaço. Sim. É verdade. Será que vão se sentir convidados a interagir? Quer repetir? A partir de segunda, tá liberado quem quiser desenhar. Não tem problema nenhum. Eu até ia comentar com a Luísa, são 4 artistas no projeto. Né? São 4 artistas ao longo do ano. E agora o desenho fica 2 meses, mais ou menos. Porque se eu fosse o 2º, 3º ou 4º, eu ia pedir para deixar o anterior para eu mexer em cima, talvez fosse mais. Interessante. Sei lá, eu gosto de mexer numa coisa que já foi, sei lá. Que já tem. Que já tem uma história, assim, sabe? Sim. Seria interessante também. Legal isso. Mas quer dizer que para você também foi uma coisa diferente, né? Sim. Porque você não faz em parede. Então agora, sei lá, é uma coisa bem diferente, né? Que te acrescentou uma Com certeza. experiência diferente, né? Ficou até com vontade, né, Bruna, de mais paredes. Com certeza. Agora faz parede. Agora sim, oficialmente. Que é a questão da parede, além de resistência, de dimensão, a conversa com o espaço também, assim, sabe? Tu não tem margem, né? Tu tá direto no espaço, é uma outra concepção, assim. E eu gostei muito, assim, e ideias com certeza vêm, assim, com certeza... Uma coisa nova para você. Legal. A relação com a parede, mas ao mesmo tempo isso que tu falou do espaço, né? Tá olhando através, né? Tá olhando pela janela, através de alguma coisa. Então, na verdade, a parede
tenho essa sensação de que tu tá, a parede se expande com o teu olhar e tu abarca isso lá de fora e é o espaço como um todo, né? O desenho nessa relação espacial. Exato, acho que a questão do espaço, da minha posição no espaço é super importante, assim, tipo, eu tenho uma posição que permite eu ver determinadas coisas que eu não veria se eu estivesse em outra posição. Então, a partir do meu olhar, eu tento abarcar o máximo de coisas, assim, que desse ponto de vista eu consigo transportar para o desenho. E talvez reflita um pouco, talvez como um espelho, sei lá, alguma coisa assim, que cria um circuito, assim. Estando na parede não tem limite, né? Fica uma... isso, exatamente, se um looping. expande pro espaço todo. E aí é isso que eu gostei, sabe? Gostei de trabalhar na parede por isso. Legal. Temos mais perguntas? Podemos... Vilma. A questão da permanência. Quando tu trabalhas no papel, esse papel vai ficar É por causa da gravação. Sei. Então, a questão da permanência, quando a gente trabalha no papel, um suporte, enfim, ele vai ficar. E na parede, daqui a 2 meses, Sim. ele vai ficar... Ele vai embora. Ele vai embora enquanto, né? Ele vai ficar, lógico, no registro fotográfico. Sim. Como é que fica isso para ti? A questão da efemeridade, assim, mas é uma coisa que eu, nos meus desenhos, pelo menos, no dos outros, eu acho que é importante, assim, tipo, se eu tenho um desenho do Luciano, eu vou querer guardar, assim, para sempre. Mas nos meus, eu não tenho esse apego, assim, quando eu cheguei nessa poética de trabalhar com acúmulos de apagamentos e coisas, foi exatamente na questão das coisas não permanecerem, assim, eram desenhos que lá no início, assim, a primeira vez que eu quis explorar desenhos grandes, eu fiz uma série de 11 desenhos grandes, assim, que na época para mim eram o máximo, assim, estavam legais. Só que aí passou o tempo e não eram legais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer veladuras em branco, apagar. Deu muito trabalho para fazer, mas também as coisas passam, né? Aí eu comecei a fazer veladuras e trabalhar em cima de novo. Aí, ainda não, aí passava outra. Aí foi assim, aí foi lá por 2014 que eu comecei a me dar conta que era o acúmulo que me interessava, sabe? Os tempos que foram se acumulando, tipo, por mais que fiquem apagados ali atrás, eles trazem, sei lá, uma densidade. Aí eu fui criando um desapego, assim, com essa ideia de, eu vou perder um desenho. Cada desenho que eu fiz é uma experiência que ficou guardada, assim, guardada pelo menos como desenhista, assim, e fotograficamente só como registro histórico, sei lá, assim, mas não tenho, assim. Então aqui vai ser tranquilo. Eu até pensei em vir aqui no dia do apagamento para registrar, porque eu acho que eu vou gostar, assim, bastante. Isso é legal mesmo. Sim. Obrigado pela pergunta. Né? Sim. Eu lembrei também que tu comentou que ali aqueles papéis que estão colados à esquerda, eles são papéis artesanais que tu mesmo fizeste, né? É verdade. Usando papéis Exato. de outros desenhos, né? Aqueles papéis são exemplos, assim. Eram ex-desenhos. Que são ex-desenhos que ficam pelo ateliê, assim, são desenhos que ficam morando com a gente e chega um momento que a gente... Eu entendo o espaço do ateliê como um espaço de triagem, assim, tu volta e meia, tu olha para as coisas que tu já fez, coisas que estão nas gavetas guardadas, aí tu olha e reavalia o que aquilo é para ti e tal, e tem coisas que a gente nunca quer jogar fora, né? A Carol, por exemplo, também guarda bastante coisa no ateliê, então... mas tem coisas que tu olha assim, isso aqui pode virar outra coisa. Então, teve uma época que eu selecionei vários desenhos, assim, os papéis eram bons, os desenhos não eram tão bons assim, então vamos aproveitar. E não tinha aquela coisa de, eu trabalhei nisso, gastei horas trabalhando, vou guardar só porque eu trabalhei nisso. Não. Aí para fazer o papel a gente rasga, né, faz quadradinhos de desenho e joga na água, cria aquela polpa de desenhos. Aí então eu fiz uma polpa de desenhos antigos e aí a gente bate no liquidificador aqueles desenhos, depois a gente coloca pigmento
nos desenhos, e aí os desenhos são eliminados e viram papéis que agora voltam a ser desenho, tá vendo? Então... É muito legal esse círculo do... É efêmero, mas volta, sei lá. Bem... Muito legal, muito boa essa pergunta, viu? Bom, gente, acho que é isso, chegamos ao nosso horário também, Bruno. Prazer enorme conversar contigo, te acompanhar essa semana inteira. Muito feliz. De novo, agradecer ao Instituto, na figura da Laura. Obrigada a todo o público também que está aqui com a gente, que está nos assistindo. Muito gostosa essa manhã de sábado, essa semana inteira. Super obrigada. Demais. Queria te agradecer de novo, assim, por me ajudar nessa conversa, assim, fluiu bem, assim, porque não estou acostumado a falar. Eu também. A gente estava mesmo que meio intimidado, mas deu tudo certo, eu acho. Deu tudo, acho que sim, né? Queria te agradecer, assim, me deixou bem à vontade, tanto para trabalhar aqui quanto agora, para a gente trocar essa ideia. O pessoal que veio, assim, estou muito feliz de ver vocês. Eu sei que é um esforço, cara, sair de casa e vir, tá? E, Laura, obrigado por tudo, assim, o apoio, assim, ó, sensacional. Então, queria deixar um abraço para a equipe toda. Fui muito bem assessorado, assim, sim, passando de manhã até de noite aqui, foi super legal. Agradeço a todo mundo que está acompanhando aí. Um abraço para todos os meus amigos. E é isso. Então tá, tchau.